Graça e paz, meus irmãos. Queremos apresentar as pessoas que nos visitam pela primeira vez. Tem alguém nos visitando nessa noite? Levante a mão, por favor, ou se coloque em pé. Nenhum visitante? Só gente de casa? Amém. Queridos, dando sequência aos nossos estudos, né? Nós vamos... Todos lembram qual é o tema que estamos estudando? Nesses 12 dias de premissas? Todos se lembram? Está colando aí, né? Está do lado aí, né? O ano da transformação. Pastor Iranildo, pastor Emerson ministrou com muita maestria nesses dois últimos cultos, né? Foi uma bênção. Eles abordaram com muita propriedade, teologicamente, historicamente, inclusive etimologicamente, né? O pastor Iranildo abordou com muita propriedade cada termo de Romanos 12, 2. Diga-se de passagem, não apenas agora, mas por incrível que pareça, a Igreja Batista Shaddai, muito tempo vem batendo nessa tecla. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, né? Não vos moldeis pelos padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação. Pastor Anildo e pastor Emerson massificou muito bem isso aqui, nessas duas últimas ministrações. Portanto, não vou massificar mais sobre isso. Eu vou entrar hoje em um tema, assim, que vamos chegar aí, porém, nós vamos abordar umas coisas interessantes que às vezes passam despercebidos por alguns de nós. Os canais de entrada, que muda, que transforma nossos pensamentos, nossos sentimentos, né, os sentidos do corpo e por aí vai. Mas, antes de prosseguir, vamos, como de costume, né, fazer uma oração. Pai, mais uma vez estamos na Tua casa, na Tua presença. Te rendemos graças, Senhor, por estarmos aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, pelos batimentos cardíacos, pelos milhares de batimentos cardíacos que o Senhor nos proporcionou nesse dia. Obrigado, Deus, pela vida, pela saúde, pela presença de cada um desses irmãos, de cada família aqui representada. Nos abençoe nessa noite. Usa-me como instrumento aqui, Senhor, para ministrar o coração de cada um dos Teus servos aqui presente, para ministrar a Tua igreja. Fala conosco nessa noite. Usa-nos através do Teu Espírito Santo, nos dê a direção, sabedoria, inspiração e as mensagens, as palavras precisas dessa noite para comunicar a cada coração aquilo que for necessário. É o que te oramos, Pai, te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Queridos, então, como eu já disse aí, né, como eu já adiantei, esse ano, o tema da nossa igreja aqui é o ano da transformação. Provérbio 23, 7, Salomão disse assim: porque assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Assim como o homem pensa, existe outra tradução, né? Assim como o homem pensa na sua alma, assim ele é. Isso nos leva a pensar, nos leva a meditar, que os nossos pensamentos podem mudar as nossas atitudes, né? Pode nos transformar, para bem ou para o mal. E esses pensamentos, as portas de entrada, vou abordar um pouco sobre as portas de entrada, que são os sentidos do corpo. Acho que todos aqui já estudou, né? Sobre os sentidos do corpo. Quais são eles? São cinco, né? 5 sentidos do corpo. Visão, audição, gustação, paladar ou gustação, né? Quais os outros? Tato e olfato, né? Muito bem. Então, essas são as portas de entrada do nosso corpo. São as portas que nós temos que tomar muito cuidado com essas portas. Principalmente visão e audição. Os irmãos sabem que isso começou lá no Éden. O diabo é mestre em sofismas. Hoje é muito conhecido como narrativa. Literariamente é conhecido como sofisma. Tipo, vocês pegam a meia-verdade e misturam com mentira. E cria-se um sofisma, cria-se uma narrativa. E o diabo começou por aí, lá no Éden. Gênesis capítulo 3, salvo engano, versículo 6, né? 5 e 6, quando ele começou, Eva estava por lá e ele começou a papear com Eva. Então, o primeiro momento, Eva, o que ela fez? Ela viu, né? Ou seja, usou um dos canais de entrada. Ela viu a árvore, viu o fruto e desejou. Viu que era agradável
ou seja, saboroso, né? Envolve o paladar também. Então ela viu, quis comer, e naquele momento quem chegou? Ele, o bicho ruim, né? Satanás. Chegou e criou um sofisma e colocou aqui na cabeça dela. É as narrativas, que tem um povo aí que gosta de criar narrativa, né? Isso começou alguns milhares de anos atrás, há cerca de 6.000 anos atrás, essas narrativas começou lá no Éden. E hoje continua a mesma coisa. Não mudou nada. Tanto o diabo como aqueles instrumentos dele usam as mesmas narrativas para enganar as pessoas. E Eva se deixou levar, juntamente com Adão, né? Pelas narrativas e através de uma das portas de entrada, que é a visão, a gustação, permitiu que o pecado entrasse e contaminou a todos. Todos nós pagamos um preço por isso, né? Infelizmente, herdamos tudo isso. E a partir daí, então, começou o desastre na humanidade. Começou tudo de ruim. Nós lemos lá em Gênesis capítulo 6, todos aqui conhecem, né? O que ocorreu quando Deus olhou para todo mundo e viu que a maldade, a iniquidade, a violência prevalecia em detrimento da bondade e das coisas boas. Só a maldade, a violência e a corrupção. Lembrando que quando a Bíblia fala de corrupção, geralmente fala-se de degeneração do ser humano. Não está falando de roubar, tá? É outra história. Está falando da degeneração do ser humano, né? Que perdeu o seu estado original e entrou em um estado de corrupção, de degeneração, de desmoralização total. Então Deus viu tudo aquilo e Deus interviu. Todos aqui conhecem a história, né? O dilúvio, Noé, todos aqui conhecem a história. Mas, só para vocês lembrarem, né, que naquele momento começou toda essa, como diz a nossa irmã Cleide Mendes, essa bagaceira, né, para a humanidade aí, né, que respingou em todos nós. Isso veio prevalecendo, veio o dilúvio, né, destruiu a todos. Noé recriou novamente, veio tudo, né, tornou reabitar a terra, tornou povoar a terra através de Noé e sua família. E o tempo foi passando e a maldade veio de novo. Se multiplicou de novo a maldade, a corrupção, a violência. E nós vemos vários textos bíblicos. Salmo 14, por exemplo, ele fala, né, que todos se desviaram, que não achava mais ninguém que se prestava nessa terra. Salmo 14, do versículo 1 até o versículo 7, ele começa a falar sobre isso. No Novo Testamento, vemos vários textos que falam da degradação, da corrupção, da degeneração da humanidade total. Vemos também Mateus 24, versículos 6 e 12, né? Jesus fala sobre isso também, que no fim dos tempos, que viria toda essa maldade, violência e corrupção. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, Paulo fala, né, dos tempos trabalhosos, que nos fins dos tempos viriam tempos trabalhosos. Aí ele começa a descrever o perfil das pessoas. Homens amantes de si mesmo, frios, calculistas, maus, sem amor ao próximo, que só pensam em si. Ele começa a descrever. Eu acho que se os irmãos puderem já ir colocando esses textos aí no painel, é bom para... Esse aí, por exemplo, ele manda ver, descreve cada característica desses tempos trabalhosos, tá? O texto aí é 2 Timóteo 3, de 1 a 5, né? Ele começa a descrever a situação dos tempos em que nós estamos vivendo, né? O comportamento das pessoas desse tempo que nós estamos vivendo. Se puder, irmãos aí da mesa, 2 Timóteo 3, 1 a 5, né? Tempos trabalhosos. Queridos, e é esses tempos que nós estamos vivendo. Nós temos batido muito nessa tecla, né? Estamos vivendo os tempos do fim, estamos vivendo literalmente as dores de parto. Esse é o tempo profético, é o tempo escatológico que nós estamos vivendo. Eu acho que ninguém aqui duvida disso, né? Sabe, nós estamos vivendo as dores de parto, que vem se multiplicando, a cada momento vem se multiplicando. As mulheres que já teve filhos aqui, né, naturais, sabem como é que funciona isso. Começa e vem se intensificando, aumentando as dores e a progressão do tempo, né? Vai aumentando a frequência, até chegar o momento final, de dar as dores. Então nós estamos vivendo esse tempo. Lá está, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Prosseguindo, verso 2, porque as pessoas só amarão a si mesmas, ao dinheiro, serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, olha aí, desobedecerão a seus pais e serão ignorantes e profanas. Continua, 3, não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão uns aos outros e terão
não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom. Inversão de valores, está vendo aí? Odiarão o que é bom. Trairão os amigos, voltando aí, trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si, e amarão prazeres ao invés de amar a Deus. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe assim dessas pessoas. Salmo 1 também fala isso, né? Não senteis com os escarnecedores. Olha, é o mesmo conselho. Irmãos, nós temos que começar a bater nessa tecla. Tem pessoas que você não pode andar, sentar, conviver com elas. Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Salvo engano, Coríntios 15:33. Não me lembro se é o 1º ou 2º Coríntios, mas está num deles aí, tá? 1 Coríntios, né? Pastor Iranildo ali. As más companhias corrompem os bons costumes. Eu ministrei certa feita numa célula aí, selecionei um monte de textos bíblicos de pessoas que vocês têm que se afastar deles. Parece que ficou alguém meio torcido comigo assim, parece que não gostou, porque hoje nós vivemos um tempo da igreja, como é que chama, que só acolhe, só pensa em acolher. Tem inclusivista e exclusivista, né? Tem igrejas aí que acham que é só inclusivista, que tem que levar a pessoa para a nossa casa de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, queridos, não é assim não. A Bíblia não nos ensina assim. Quem estuda a Bíblia não pensa exatamente assim. Quem apenas lê só vê uma parte, não vê o outro lado. Nós temos que examinar a palavra de Deus e ver os dois lados. É os dois lados da moeda. Temos que amar, sim. Temos que arrebanhar pessoas, sim. Mas tem pessoas que temos que fugir. Acabamos de ler aqui o perfil dessas pessoas. Por quê? Porque elas irão interferir. Elas irão mudar, ajudar. Nós não somos produto do meio, já falei isso aqui, né? Nós não somos, discordo desse jargão, mas nós somos influenciados pelo meio. Se nós fosse produto do meio, nós estava tudo no mundão aí, né? Dentro da Matrix. Não, já saímos da Matrix. Mas nós somos influenciados por esse meio, influenciados pelo comportamento das pessoas, pela maneira de ser e de agir das pessoas. Então tem certas pessoas que nós temos que evitar, não estar convivendo com elas, não estar relacionando-nos com elas no nosso dia a dia, para que também não sejamos contaminados, porque isso vai afetar a nossa transformação, vai afetar transformando-nos, ao invés de positivamente, negativamente. Tem tudo a ver com a nossa administração, já que esse ano é um ano de transformação, e se você quer ser transformado, vamos começar a fechar esses canais, essas portas, né? Então, os irmãos entenderam o que está acontecendo com a humanidade. Eu vou ler um texto aqui, nós vamos ler, melhor dizendo, vamos dizer que é o texto base de hoje, Miqueias 7:1. Os irmãos, por favor, aí na tela, Miqueias, capítulo 7, versículo 1 a 7. Vamos ler esse texto e vamos ver se é mera coincidência ou o que está acontecendo. Vamos lá. Pobre de mim, sinto-me como quem apanha frutos depois da colheita e nada encontra para comer. Não há um cacho de uva sequer, nem um único figo novo para saciar minha fome. Os fiéis desapareceram. Começa aí. Os fiéis desapareceram. Não resta uma só pessoa honesta na terra. São todos assassinos, que preparam armadilha até para seus próprios irmãos. Suas mãos são hábeis para fazer o mal. Governantes e juízes exigem subornos. Os mais influentes conseguem o que querem e tramam juntos para perverter a justiça. Até o melhor deles é como espinheiro, e o mais honesto dele é perigoso como a cerca de espinhos. Mas o dia anunciado se aproxima, está chegando a hora do seu castigo, um tempo de confusão. Não confie em ninguém, nem mesmo no seu melhor amigo, nem sequer na sua esposa. Próximo. Pois o filho despreza o pai e a filha se rebela contra a mãe. A nora se rebela contra a sogra, seus inimigos estão em sua própria casa. 7. Quanto a mim, busque o Senhor e espere confiante que Deus me salve. Certamente meu Deus me ouvirá. Repita comigo esse versículo, irmãos. Quanto a mim, busque o Senhor e espero confiante que Deus me salve. Certamente meu Deus me ouvirá. Amém? Glória a Deus. Tem promessas maravilhosas de Deus para nós, né? Irmãos, o texto aí
em questão, o profeta Miqueias começa a analisar a situação, né? Será que tem alguma diferença do mundo de hoje, do Brasil e de outros países aí? Ele começa analisando família, depois ele vai para a justiça, só corrupção, né? Os sacerdotes, os governos, ele fala de outra versão, fala do príncipe, então ele fala dos governantes, só bandalheira, só corrupção. Será que é coincidência, mera coincidência com o que está acontecendo com o Brasil e com o mundo hoje? Vocês conhecem algum governante justo aí? Algum governante que não se envolve em corrupção? Algum juiz? Conhece alguém aí na justiça que... Vocês não têm ideia, irmãos, do que está acontecendo nos bastidores. A maioria não tem ideia do que acontece nos bastidores, inclusive da justiça. Quando Miqueias fala isso aí, ele fala da realidade da sua época. E essa profecia vem se repetindo. Hoje o mundo está assim. Então ele fala da justiça, fala da família, ele tipo assim, olha para cá, não tem solução, olha para cá, para a família, olha para a sociedade, para os governantes, olha para a justiça, olha para os sacerdotes, que eram os pastores da época, tudo pervertido, tipo, só Jesus na causa, não tem mais solução, né? Foi a conclusão que ele chegou. Todo lugar que ele olhava, a melhor pessoa era como uma cerca de arame farpado, ele fala aí cerca de espinho, né? Os melhores daquela época, era como cerca de arame farpado. Imagina você se abraçar, se atracar com uma cerca de arame farpado, com uma cerca de espinho. Já pensou nisso, irmão Ronaldo? É terrível, né? Abraçar a mulher é uma benção, agora abraçar espinho não dá não, né? Não dá. Pois essa era a condição que o profeta Miqueias via a sua sociedade. E hoje não está diferente, queridos. Hoje está pior, que hoje é de maneira globalizada. Naquela época, no tempo de Noé, tempo de Ló, era regionalizado. Hoje é globalizado e tem um agravante na situação. A maldita da Torre de Babel, que Deus não permitiu criar naquela época, foi criada. Hoje foi criada. Eu tenho repetido, é tese minha, tá? Nunca ouvi ninguém, nunca li nada a respeito disso. Eu tenho muitas teses. A Torre de Babel hoje é a internet. A internet, não por acaso, né? O satélite está lá para cima e toda a humanidade está conectada. Era o que Deus não queria, que toda a humanidade estivesse conectada. Mas, infelizmente, a Torre de Babel conseguiu isso, a internet conseguiu isso. Agora, imagine vocês, para nós adultos, a internet, as redes sociais, pode ser uma ferramenta muito útil, muito boa. Pode ser também uma arma. Adulto, se for treinado, nós temos aqui o nosso irmão Leandro, é militar, imagino que ele treinou muito para atirar, né? Sabe atirar muito bem, e outros militares que aqui tem, sabe usar uma arma. Mas eu pergunto, uma criança de 3, 4, 5, 10 anos de idade, 14, 15, sabe usar uma arma, como a internet? Sabe? Não sabe, não tem nenhum preparo para usar uma arma de tamanha grandeza, eu diria, a pior arma que existe. É pior do que, eu não sei qual é a arma mais poderosa hoje, se é míssil, o que é, eu não sei, as coisas vêm mudando, né? Eu não sei o que é. O míssil mais poderoso que tiver, pois a internet é milhares de vezes mais poderosa, mais maléfica do que um míssil, seja lá o que for a arma mais poderosa, bomba atômica que tiver no planeta aí. A internet é, para destruir vidas. Vocês vão de convir que essa geração hoje de crianças e adolescentes, que a partir dos 2, 3 anos de idade já está com um celular, um zumbizinho, que não tem nenhuma base. Queridos, eu já quarentei, né? Já passei dos 40, entrei na fase 200, tem alguns irmãos aqui que já também. Nós viemos de uma outra geração que tem base, tem raiz, né? Nossos princípios, nossos valores eram diferentes. Eram pautados por nossos pais que nos ensinavam respeito, nos ensinavam as coisas boas, nós aprendíamos e obedecíamos. Hoje, essa geração, o que os pais, as mães estão sofrendo com os filhos, e para piorar a situação, não apenas as crianças, o que tem de velhinho dando trabalho por aí, irmãos, com psicopatias, inúmeros, eu diria que 80% hoje estão desenvolvendo psicopatias, e os filhos, os netos estão sofrendo com as crianças e estão sofrendo com os velhinhos.
Aí acabou de lascar, né? Antes era só as crianças, agora os velhinhos também, aí lascou de vez. O que eu tenho ouvido de relato de pessoas sofrendo com idosos, né? Que às vezes tem algum problema, e as pessoas têm que suportar, têm que tolerar, e têm sofrido. A humanidade, irmãos, está numa situação, eu diria, inviável, que Deus tem que intervir o quanto antes. Deus tem que intervir, assim como na época de Noé, como nos dias de Ló, Deus tem que intervir na humanidade, e vem orando para isso, para que Deus, ainda bem, né, que Deus está nos ouvindo e vai intervir. Eu acho que a igreja mundial tinha que criar um clamor nesse sentido. Mas vamos lá. Então, queridos, falando sobre isso aí, nesse tempo difícil, já falamos tal. Miqueias, falamos aí, né, a situação que ele viu. Não só ele, Oséias também, capítulo 7, fala a mesma coisa. Oséias teve o mesmo panorama que Miqueias teve. Viu a mesma situação, e outros profetas também viram. Mas vamos avançar. Vamos agora para o Novo Testamento. Eu gostaria que os irmãos colocassem na tela aí. Mateus 6, 21 a 23, e depois Lucas. Os irmãos podem ler também, tá? Se tiver com a Bíblia na mão aí, pode ler também. Mateus 6, 21, depois Lucas 6, 43 a 45. Alguns canais de entrada, né? Para que possam moldar, transformar nosso caráter, nossa vida. Já que nós estamos falando de transformação, olha o que Jesus disse aí em Mateus 6, 21. Onde o seu tesouro estiver, ali estará também o seu coração. Próximo. Seus olhos são a lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os seus olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os teus olhos são maus, o teu corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em você, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Está vendo aí? Os nossos olhos são canais de entrada. Lembra de Davi? Já falei sobre Eva. Davi, né? Estava lá passeando em cima, parte de cima do andar lá. De repente ele vê uma mulher bonita, né? A Bíblia diz que era uma mulher bonita, né? Tomando banho peladona lá. O que ele fez? Cresceu os olhos na Batseba, né? A mulher casada. Davi criou toda uma situação. Os irmãos conhecem a história. Infelizmente não deu outra, né? Os irmãos conhecem a história. Então os olhos, e era um homem de Deus, segundo o coração de Deus, homem justo, e caiu nessa, através dos canais de entrada, de um dos sentidos do corpo, visão, caiu. Falei de Eva, falei de Adão, mas tem inúmeras personagens, né, que caiu pelo olhar. Outros, ao contrário, nós vimos o próprio Davi. A irmã Tatiane ali gosta muito da personagem Abigail, né? Davi e seus homens estavam zangados lá na caverna, com fome, homem quando fica com fome fica zangado. Eu sou assim, quando eu passo fome eu fico zangado. Eu não sei se as mulheres são assim. Então ele, zangado, né? Passando fome lá com seus 400 homens na caverna, pediu que alguém, um dos seus mensageiros, que fosse na casa lá da Abigail, né? Falou com o marido dela, ele não aceitou mandar comida. Não, mas quem é Davi? Eu nem conheço Davi, não estou nem aí para Davi. Mas a mulher dele, como uma mulher sábia, ela deixou ele meio de lado assim, né? Preparou uma comida maravilhosa, montou no jumento, botou seu servo a montar no jumento e foi levar comida para Davi, pediu perdão para Davi, tal, encheu a barriga daquele povo. Veja que pelo paladar, pela gustação, pela comida, pelo trato, Davi mudou de ideia. Ele ia destruir toda aquela família. O marido de Betseba, esqueci o nome do cara lá, nome feio, né? Como é que é o nome do cara? Nabal. Pois é, ele ia matar o Nabal com todo mundo lá, mas a sábia Abigail conseguiu apaziguar a situação, né? Então veja, pela gustação, mudou o comportamento de Davi e de seus homens. O homem se acalmou, se relaxou. É um dos sentidos do corpo, às vezes até pela gustação. Estou falando de visão, de audição, né? Tem outros textos que falam de audição, né? Alguém ouviu e mudou de ideia, gustação, e por aí vai. Tem muitos textos bíblicos, às vezes uma coisa, você bebe uma cachaça, por exemplo, né? Fuma uma maconha, isso não é gustação? Bebe uma cachaça, bebe uma cerveja, achou gostoso e por aí vai, né? Mete a cara. São canais de entrada, queridos. Vocês têm que vigiar, nós temos que vigiar esses canais de entrada. Saber se esses 5 canais, se estão trazendo coisa positiva ou negativa. Falei dos olhos, é a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, começar a olhar para coisa ruim,
todo o teu corpo será tenebroso. Trevas. Isso é mudança de comportamento, positiva ou negativo. Vai depender daquilo que você olha, daquilo que você ouve, daquilo que você come, daquilo, enfim, pega, toca, né? Sim, tem coisas que às vezes toca, né? Gostou e não vou muito longe, não, os irmãos sabem do que eu estou falando. Vamos agora a Lucas 6,43. Jesus fala de coração e boca. Lucas 6,43, 45. Mais sentidos do corpo, né? Coração, boca e por aí vai. Uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe frutos de espinheiro, nem uvas de arbustos espinhosos. Eu acho que o 45 também. As pessoas boas tiram coisas boas do tesouro de um coração bom. As pessoas más tiram coisas más do tesouro de um coração má. Pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Repete comigo, cheio. Mais uma vez, cheio. A boca fala aquilo que o coração está cheio, né? Então, se nós abastecer os nossos corações com coisa ruim, nossos pensamentos, nossos corações com coisa ruim, com certeza. Eu não falei ainda falei sobre os 5 sentidos do corpo, mas não falei sobre os 7 sentidos da alma. Na verdade, são inúmeros sentidos da alma, né? São muitos sentidos. Vamos falar sobre 7, mas tem muitos sentidos que existem, salvo engano, 300 e tantos sentidos que existem por aí, né? Eu acho que eu relacionei aqui, não me lembro se eu relacionei, mas os sentidos da alma, os irmãos, exemplo, tristeza, alegria, dor, né? E por aí vai, tem inúmeros sentidos aí. Então, os nossos desejos, o nosso olhar, esses canais de entrada, vai despertar esses sentimentos do corpo e da alma, e podem ser de maneira positiva ou negativa. Caso você tenha o hábito de meditar na palavra de Deus todos os dias, né? Ler, meditar, estudar, examinar a palavra de Deus todo dia, ela é o quê? É a luz. A palavra de Deus é a luz para o nosso caminho, né? Não foi o que diz o salmista? Luz para os meus caminhos. Luz baixa e luz alta, farol baixo e farol alto, né? Farol alto. Mas, se você vem à igreja todo dia, ou todos os cultos, né? Tem igreja que tem culto todo dia, nós estamos tendo todo dia agora. Ouve a palavra, através da audição, do sentido da audição. A palavra de Deus, ela é poderosa e mais eficaz do que uma espada penetrante que vai até a divisão da alma. Então ela pode penetrar em seu coração e mudar o nosso comportamento. Mas se você não medita, se você não lê a palavra, fica só zapeando dia e noite, internet, robozinho aí, 24 horas por dia, alimentando aquilo que não presta, com certeza, a sua alma, o seu coração também não vai prestar. Porque está alimentando os canais, né, de entrada só com coisa ruim. É aquela história, você tem dentro de si um lobo e um cordeiro. Aquilo que você alimentar mais, vai prevalecer. Mais ou menos por aí. Nós temos que vigiar, irmãos, os nossos sentidos. Vigiar o que nós olhamos, o que nós falamos, o que nós vemos, o que nós ouvimos, né? Temos que vigiar para que não alimentemos coisas ruins dentro de nós. O processo de transformação é iniciado pelos nossos desejos, passa pelos pensamentos, sentimentos, coração e postura, e por fim, resulta na mudança de hábitos. E daí nascem os frutos, né? Que pode ser bom ou ruim. Os frutos da carne descritos lá em Gálatas 6, ou melhor, 5:19. Então veja, o processo começa por aí. E daí é que nasce a mudança de hábito. Vamos ler lá, Gálatas 5:19. Sobre os desejos da carne e os desejos do Espírito, né? O fruto da carne e o fruto do Espírito. Veja como esse é alimentado. Quando segue os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade, olha aí, ó, começa a descrever, né? Os desejos da carne. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade. Continua. Idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões,
É muita coisa: inveja, bebedeira, festança, desagrados, né? Desagrado e outros pecados semelhantes. Repito, e disse que antes que pratiquem essas coisas, não herdará o reino de Deus. Prosseguindo, acho que é o 22 ou 23. Agora o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito, ou melhor, mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. É o contrário dos frutos da carne, né? É aquela história do leão. Você vai alimentar o leão ou vai alimentar o cordeiro que tem dentro de si? Se você for usar o fruto da carne, com certeza vai alimentar o leão e vai cair nessa desgraceira toda. Mas se for alimentar o cordeiro, aí é diferente, né? Vai produzir os frutos do Espírito: mansidão, benignidade, amor ao próximo, coisas boas. Temos que aprender a alimentar de maneira correta, queridos. Às vezes nós alimentamos tão bem o nosso corpo físico, né? Eu, por exemplo, sou muito exigente com comida física e espiritual também, tá? Eu sou um dos caras mais chatos com comida espiritual. Eu não gosto de qualquer coisa, tá? Não gosto. Sou chato com comida. Não por acaso que a irmã Tatiane me pegou pela boca, pelo bucho, viu? Porque eu sou exigente, minha vaidade é comida. Eu não tenho vaidade com carro, com casa, mas com comida eu sou chato, porque eu acho que a nossa saúde física depende daquilo que nós comemos, nós alimentamos. E espiritual não é diferente. A nossa saúde espiritual depende daquilo que você nutre a sua alma, os seus sentimentos. Se você nutre bem, você vai ter boa saúde espiritual. Se você nutre mal, você está destruindo o seu espírito, a sua alma. O processo de transformação começa por aí, pela sua nutrição. Vamos nutrir bem nossa alma, queridos. Vamos nutrir bem nosso espírito, para que esse ano seja um ano diferenciado. Já pensou por esse prisma? Talvez vocês não tinham pensado por esse prisma ainda. O alimento tem como consequência a transformação. Tem pessoas que não se alimentam bem, se arrebentam, né? Pessoas que vivem na bebedeira, na cachaça, no cigarro a vida toda. A Bíblia fala que quem planta no corpo corrupção, ou seja, coisas ruins, cachaça, bebedeira, noitada, vai por conseguinte ser corrompido. Eu conheço pessoas com 80, 90 anos, tem aqui uma senhorinha, né? Nossa irmã Rosa ali, que está jovial, com seus 80 e pouquinho, né, irmã? E tem pessoas aí com 60 anos que está destruído, detonado. Cachaça, cigarro, noitada, tudo que não presta. Está detonado, destruído. Porque nutriu mal o seu corpo. Não é muito diferente, queridos. A esfera física com a esfera espiritual. A lógica é a mesma. Depende daquilo que você nutre o seu espírito, a sua alma, seu corpo. Tem tudo a ver com os resultados que você vai colher no futuro. Plantou corrupção, vai colher corrupção. Plantou coisas boas, vai colher coisas boas. Então é isso, queridos. Os sentidos do corpo, visão, audição, olfato, paladar e tato, são as portas de entrada para afetar de maneira positiva ou negativamente, né? Nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Que por conseguinte pode nos trazer alegria, tristeza, hostilidade, medo, frustração, aversão, desafeto ou afeto, conforme o caso, né? Foi o que aconteceu lá no Jardim do Éden, com Eva, nós já falamos, né? Foi o que aconteceu com Davi, com Betseba, foi o que aconteceu, está lá em Samuel, né? Abigail, nós já lemos lá, já falamos, né? Abigail, Samuel, 2 Samuel 11, 2, falando também sobre Davi, né? Assim, aquilo que nós alimentamos é o que vamos refletir. Jesus diz que a nossa luz tem que brilhar diante dos homens. Como é que vamos brilhar? Nós só podemos dar aquilo que temos. Se eu não tenho luz, como é que eu vou refletir para o mundo luz? Não é possível. Se eu absorvo trevas, vou refletir trevas. Mas se eu absorvo luz, vou refletir luz. E o mundo precisa de luz. Jesus é a luz do mundo. E nós estamos ligados nele. Temos que refletir a luz de Jesus. E de que forma? Orando, jejuando,
meditando na palavra, congregando regularmente, não apenas crente domingueiro. O que tem de crente domingueiro hoje em dia, que só vem na igreja aos domingos, só capa religiosidade. Crente de verdade congrega regularmente, vai em células, não fica apenas cumprindo formalidade religiosa de vir à igreja domingo e tchau. Não, não é por aí. Eu não sou pastor mesmo, posso falar à vontade, né? Não vou me queimar com isso não. Os pastores às vezes evitam falar esse tipo de coisa, mas eu não sou pastor mesmo, posso quebrar o pau aqui. Nunca apoiei crente domingueiro, irmãos. Eu nunca fui e nunca apoiei crente domingueiro. Só venho à igreja aos domingos para cumprir formalidade, religiosidade. Está errado. A Bíblia diz que devemos congregar sempre. Não deixeis de congregar como outros, né? Temos que congregar sempre, porque é aqui que nós recebemos o alimento da palavra de Deus. E esse alimento é que vai influenciar na nossa transformação de maneira positiva ou negativa. É aqui que você recebe o alimento principal, a picanha, é aqui na igreja. Em casa pode ter, pode, mas a Bíblia nos ensina que temos que aprender uns com os outros. Às vezes em casa você sozinho, só você e sua esposa, enfim, você não aprende tal como aqui na igreja, que tem várias cabeças pensantes, tem mestres aqui, né, tem doutores aqui, doutores de verdade, não doutores PhD, de área do direito, medicina, não. Estou falando de doutores na palavra. Esse doutor eu respeito. Doutor na palavra. Nós temos aqui, nessa igreja, graças a Deus, que sabe ensinar com qualidade, né? Enfim, maravilha, para alimentar as nossas almas, o nosso espírito, abastecer, né? De forma que nós possamos viajar no tempo, né? E na eternidade. Por falar em tempo e eternidade, queridos, Deus é maravilhoso. Ele preocupa, né, com o nosso passado, presente e futuro. Não por acaso lá em Hebreus, salvo engano, 13:8, né, eu acho que é 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e amanhã, ou melhor, eternamente, né, não é amanhã, né, acho que é eternamente que fala. Queridos, vocês já analisaram hoje o tanto de pessoas que estão estressadas, deprimidas, ansiosas? Eu não sei se tem algum psicólogo aqui. Temos algum psicólogo aqui? Se tiver, levante a mão, por favor. Psicólogo? Nenhum. Tá, eu acho que a maioria já estudou psicologia, só o básico como eu, né? Mas não é psicólogo. Eu estudei o básico da teologia quando fazia faculdade. Mas a gente vê algumas coisas. Essa questão de estresse, ansiedade e depressão, fala de passado, presente e futuro. Se você for casar isso com Hebreus 13, querido, 13:8, se não me engano é 13:8, né? Passado, presente e futuro. O que tem a ver estresse, o que tem a ver depressão, o que tem a ver ansiedade com essas coisas. Vamos voltar um pouco? Estresse é coisa presente? Pessoa estressada, presente, né? Depressão é coisa, depois que passa pelo estresse, que vem a depressão, pastor Irani, assim? Passa pelo estado de estresse, né? Estresse, depressão e ansiedade. Ansiedade é coisa que você vai convivendo no passado, vai passando por certas situações, vai desenvolvendo ansiedade, né? Até chegar na depressão. Quando a palavra de Deus fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, vamos casar com essas três coisas. Jesus é o mesmo, não mudou, e Ele sempre cuidou de nós, no passado, antes mesmo de nascer, antes de sermos gerados. Deus já pensava em nós, já cuidava de nós. Presente, Deus está cuidando todos os dias, está provendo, está suprindo as nossas necessidades, está permitindo você respirar. Quantas vezes seu coração bateu hoje? Eu acho que é milhares de vezes, né? Quantas vezes bate por segundo? Quem é da saúde aqui, enfermeira Tatiane, quantas vezes por segundo ou por minuto, sei lá? Mais de 100 mil vezes por dia, eu acho que é mais ou menos isso, tá? Por dia. E Deus está permitindo, seu coração está pulsando aqui, te dando fôlego, te dando vida. Presente. Você está respirando, está se alimentando, e às vezes não está lembrando, né? Não está agradecendo a Deus por estar vivo, por estar respirando, por seu coração estar batendo, por estar se alimentando. Queridos, eu vi um vídeo, ou melhor, ouvi, não, foi alguém que me disse, lá na África, a maioria do país da África, né, as pessoas lá comem barata, moscas, ratos. Um pastor esteve aí conversando com meu filho e falando a situação deles lá.
É triste. Ele ficou encantado com tanta fartura aqui no Brasil. Aqui nós temos de tudo, comemos de tudo, só coisas boas. E lá eles não têm nada. E às vezes nós não agradecemos a Deus por isso, né? Mas, voltando aí para essa questão aí do estresse, né? Jesus está preocupado, né? Jesus deixou claro que Ele não fala amanhã, fala eternamente. Então, ele já pensou até na eternidade, porque o tempo para Deus transcende, né? Não é só amanhã, não é só hoje. Ele já pensou no nosso bem-estar, no passado, no presente e no futuro. Então, para que estressar? Para que se deprimir? Para que ficar ansioso? Queridos, eu vejo pessoas que às vezes, um parente doente, um ente familiar doente, morre ou não morre. Conheço pessoas que estão com um ente familiar, momento de morrer, não tem mais jeito, pelo menos do ponto de vista humano, mas não aceita a morte, não deixa, eu estava meditando em Eclesiastes 6, ninguém mais, ninguém menos que o sábio Salomão, feliz é aqueles que já morreram, mais feliz é aquele que já morreu do que aquele que está nascendo, que já morreu está indo embora mesmo. Apocalipse também, capítulo 14, versículo 13, né? Bem-aventurados que já partiram, que foram, que descansam das suas fadigas e as suas obras os sigam. Eu não sou meio diferente dos outros. Para mim a morte faz parte. Desde que o pecado foi introduzido, não faz parte. Eu ficar louco, maluco, deprimido, ansioso, estressado, porque um parente, o A ou B morreu, não. Eu não sei se eu sou meio maluco, se eu sou diferente dos outros, só eu penso assim. Sentir, eu sinto. Fico abalado, fico emocionado. Mas entrar em parafuso, não. Penso que, biblicamente, teologicamente falando, nós temos que confiar em Deus. Deus está no controle, ou confia ou não confia. Ora, se nós cremos que, depois da morte, né, o que vai acontecer, todos aqui sabem, né, hoje mesmo estará comigo no paraíso, está salvo, morreu em Cristo, iremos para uma outra dimensão, amém, aleluia. A morte não é o fim da picada, não, é o recomeço. É o recomeço. Mas tem pessoas que entram em parafuso, fica desesperado. Às vezes até porque adoece, começa a entrar em parafuso. Não, queridos, não é por aí. E por que eu estou falando tudo isso? Porque às vezes são canais, né? São canais que nos abastecem. É igual abastece o tanque do carro lá e começa a abastecer dessas coisas, né? Nós estamos no estado? Estamos viajando? Estamos. Precisamos de combustível? Precisamos. E quais os combustíveis precisamos? Número 1, palavra de Deus, é o nosso combustível, nessa jornada, enquanto estivermos por aqui, é a palavra de Deus, principal combustível. Mas nós temos um amigo, para nos ajudar, que nós podemos contar com ele, o Espírito Santo, é o nosso melhor amigo, e ele nos ajuda a transformar, por incrível que pareça, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos ajuda a transformar. Não sei se eu anotei aqui, mas anotei. Vamos ver lá. 2 Coríntios 3,18, parte B deste versículo. Nós podemos contar com o Espírito Santo. 2 Coríntios 3,18. Veja o que está escrito lá. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos a cada dia vez mais parecido com Ele. O Senhor que é o Espírito, então o Espírito Santo de Deus, Ele a cada dia está do nosso lado, está dentro de nós, ou melhor dizendo, está dentro de nós, está nos orientando, nos conduzindo, nos dirigindo, é o nosso melhor amigo, é o consolador que Jesus prometeu. É o guia, é o consolador. Então nós temos a palavra de Deus, temos o Espírito Santo, temos a igreja, temos os nossos irmãos, que nós podemos contar para nos ajudar. Temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para nos ajudar nessa caminhada. Não precisa entrar em parafuso. Você, eu, nós não estamos sozinhos. Podemos contar com o Espírito Santo de Deus. Jesus nos prometeu que mandaria e mandou. Prometeu. Eu vou, mas mandarei o Consolador, o amigo, né? O conselheiro. Às vezes a gente não fala do Espírito Santo, né? Como conselheiro, não pede orientação a Ele, me aconselha o que devo, o que não devo fazer. O Espírito Santo é o nosso conselheiro,
tenha Ele como um conselheiro na sua vida, que com certeza Ele vai te ajudar. Então todos nós precisamos de transformação, queridos, em alguma área da nossa vida. Nós precisamos de transformação, isso é fato. Eu preciso. Eu creio que a maioria aqui que tem humildade, admite que também precisa. Nós falhamos em alguma área, ou em todas as áreas da nossa vida. Todo dia nós precisamos de mudança, de transformação em nossas vidas. E qual a solução, irmão? Já falei algumas aqui, né? A palavra nos molda, nos transforma. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. Transformai-vos, permitir-vos ser transformado, ser moldado, não pelos padrões do mundo, mas pelos padrões da palavra de Deus. Ela é a bússola. Já andei de avião, já andei de navio, e eu sempre observava a bússola do navio e do avião, né? Ai do piloto, ai dos pilotos, né? Se não fosse a bússola, estaria perdido aí no espaço ou no mar, mas graças a Deus tem a bússola. Nós temos a bússola, que nos guia para o alto, para o céu, nos guia nos caminhos da vida. Vamos saber fazer uso, queridos, dessa palavra, dessa bússola, para que ela possa o quê? Mudar, para que esse ano seja um ano diferenciado, né? Mergulhe na palavra, e ao sair de lá, com certeza, a sua direção vai ser outra. Quem não mergulhou ainda, quem já mergulhou já vive isso, né? Mas quem não mergulhou ainda, precisa mergulhar, para sentir a diferença. Eu falei sobre essa questão das companhias, né? Que as más companhias corrompem os bons costumes. Com quem você anda pode influenciar e moldar o seu modo de pensar e agir. Já pensou nisso? Com quem você anda pode influenciar e moldar o seu comportamento, o seu modo de pensar e agir. Não se deixe enganar. Está escrito lá em 1 Coríntios 15, 33. As más companhias corrompem os bons costumes. Nós não somos produto do meio, já falei, mas somos influenciados por ele, né? Então, tenha cuidado com quem você se relaciona, com quem você anda no dia a dia, para que essas pessoas possam, conforme o caso, se você se aproximar de pessoas sábias, de pessoas tementes a Deus, de homens e mulheres sábios e tementes a Deus, com certeza, essas pessoas vão influenciar positivamente no seu caráter, na sua postura, na sua transformação de vida para melhor. E o contrário também é verdadeiro. Se forem com pessoas más, vai descer cada dia mais para o poço, né? Então, queridos, mente e coração renovado implica em vidas transformadas. Se você permite a palavra, os conselheiros, né? Os pastores, os ministrantes, pregando a palavra de Deus, se você absorve aquilo, com certeza sua mente e seu coração vai ser renovado e por conseguinte transformado. Esse ano é o ano da transformação. Tenha a mente transformada, tenha o coração transformado, tenha os seus hábitos, seus costumes transformados. Mude, saia da Matrix. Eu assisti o filme Matrix há muitos anos. Eu acho que está repetindo hoje, né? Fizeram novas versões, mas há muitos anos, acho que uns 20 anos atrás. Infelizmente, a grande maioria da população está dentro da Matrix. Os jovens aqui sabem o que eu estou falando, né? Os jovens assistiram o filme Matrix, eu acho que todos assistiram, né? O que Jesus fala sobre a Matrix? Largo e espaçoso é o caminho que vai para a perdição, e muitos são que vão por ele. Porém, no entanto, não obstante a isso, estreito é o caminho que conduz ao céu, à vida eterna, e poucos, bem poucos são que andam por ele. Não se deixe moldar pelos padrões deste mundo, é o que diz Romanos 12. Não se deixe moldar, não vá pela porta larga, jovens, vá pela porta estreita, Jesus. A palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há segurança. Salomão disse isso, há vários conselhos. Eu recomendo a todos os jovens, assim como na minha juventude. Para quem não sabe, me converti com os 18 anos. Portanto, mais de 40 anos aí de crente. Confesso a vocês, um dos livros da palavra de Deus que mais me ajudou foi os Conselhos de Salomão. Eclesiastes e Provérbios, era um dos livros que eu mais meditava. Recomendo ao jovem, leia Provérbios, leia Salomão, que vai
em toda a sua vida. Nós costumamos dizer, queridos, que a palavra de Deus, que a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. Mas às vezes nós só levamos a Bíblia para o lado espiritual, só para efeito de salvação. É bom? É, aleluia. Mas não é só isso. É regra de fé e conduta. Diga comigo, conduta. Conduta. E quando fala conduta, é conduta social. Para você se relacionar com as pessoas. E Salomão foi mestre nisso. Ele ensina todos os detalhes, né? Com quem você deve, com quem você não deve andar. Fugir da aparência do mal, né? Fugir das coisas ruins. Até questões financeiras, como é que você pode fazer para você saber administrar suas finanças. Certa feita, a pastora Anilda pediu para eu ministrar um curso aqui sobre finanças, né? E os que participaram gostaram muito. Salomão fala muito sobre isso. Para você que quer se dar bem na vida, eu começava a palestra, olha, qualquer idiota sabe ganhar dinheiro, qualquer Zé Mané sabe ganhar dinheiro. Porém, no entanto, não obstante a isso, os idiotas e o Zé Mané não sabem administrar o que ganha. Aí entra Salomão, que ensina a administrar o que ganha. Nós vemos aqueles favelados lá, Rio de Janeiro, São Paulo, pobre, lascado, de repente, vira cantor, vira jogador, ganha dinheiro, fica rico rapidamente. Mas à mesma medida que ele sobe, desce, despenca lá de cima, né? Era pobre, lascado, enricou, mas não soube administrar, se lasca. Salomão ensina com muita propriedade você administrar suas finanças. A questão não é ganhar dinheiro, qualquer um ganha. Salomão ensina a administrar, a palavra de Deus ensina a administrar. Por exemplo, não ser fiador dos outros. Salomão bate muito nessa tecla. Não ser fiador. Por que o irmão está falando de finanças? Irmãos, é palavra de Deus, ela vai ser útil para você. Jovens, leia, estudem a palavra de Deus. Não apenas leia, mas debrucem, estudem, mergulhe, examine a palavra de Deus. Provérbios vai te ensinar muitas coisas. Vai te prolongar a sua vida. Você vai fugir da aparência do mal. Você vai fugir de tantas coisas ruins. E Deus vai te abençoar cada dia mais. Bom, nosso tempo aqui já está bem avançado, né? Mas já estou nos finalmente aqui. Falei sobre Matrix, né? Então, infelizmente, a maioria ainda vive dentro da Matrix. Dentro do mundo. Dentro de uma caixinha. Mas à medida que Jesus nos liberta, né? Nos libertou, nós saímos dessa caixinha. Não seguimos mais esses padrões do mundo, né? Não estamos mais no mundo, porque não somos do mundo. Saímos dessa Matrix. Saia da Matrix, você que ainda não saiu. Tenha sua vida transformada. Tenha sua mente e seu coração transformado. Permita-se. Deus não vai forçar a barra, Jesus não vai forçar a barra. O Espírito Santo não vai forçar a barra. Ao contrário, sempre está escrito assim: se alguém, né, ouvir e abrir, eu entrarei em sua casa, abrir seu coração, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Quem quiser, Jesus não obriga ninguém a vir a ele. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É sempre assim. Sempre facultou. Deus nunca obrigou ninguém. É o livre-arbítrio, é você que decide as suas escolhas. Só que as suas escolhas têm consequências, positivas ou negativas. Por isso que estamos falando de transformação. As suas escolhas, o seu futuro vai depender das suas escolhas. Tanto o futuro social, humano, quanto o futuro eterno, céu ou inferno. Depende das suas escolhas no presente. As suas escolhas no presente vai determinar o seu futuro. Viu, jovens, adolescentes? Saiba escolher agora, para que não pague um preço lá no futuro. Tudo. Não estou falando apenas no espiritual, material também. Exemplo, o rapaz ou a moça que você escolher para se casar, tá? Não vai apenas pela beleza, pela aparência. É bom, a gente acha, mas isso não é o principal requisito. Não é o principal requisito. Sabe escolher. Eu sempre tenho aconselhado aqui, né, os jovens, rapazes e as moças, peça conselhos mais velhinhos, tipo eu assim, né, e os demais que já passou dos 40. Eu tenho uma tese que o homem só cria juízo, depois uns com 30, outros, a maioria 40, tá? Tese minha, e consigo provar biblicamente, tá? A maioria dos homens e mulheres de Deus só criou juízo depois dessa idade. Por isso que Jesus não foi aceito, né? É uma das razões. Quando ele começou seu ministério, já com seus quase 30 anos,
Para os judeus, de acordo com a cultura judaica, ele era meninão, tipo assim, não, esse é meninão, não sabe o que está falando. Mas eu esqueci que Jesus era filho de Deus, né? Jesus é Deus, que tinha todo o conhecimento, todo o poder, toda a autoridade. Jesus é uma exceção, ele era 100% Deus, 100% homem. É uma exceção à regra. Os demais, depois dessa idade, é que começa a criar juízo, né? Peça conselho aos mais velhos. Jó falou que uma das fontes da sabedoria é a idade. Irmãos, a gente muda tanto depois de certa idade, você passa a analisar as coisas de maneira diferente, né? Depois da fase doenta, dos 40, dos 50, dos 60, a gente muda, começa a ver as coisas de uma outra forma. E aí é onde entra a sabedoria. Foi o que Jó e seus amigos, né, chegaram a esse entendimento. Salomão, quando escreveu também os seus livros, né, Eclesiastes, Provérbio, eu creio que ele já tinha mais de 60, eu não pesquisei ainda, não descobri ainda a idade que ele tinha, mas com certeza já tinha uma certa idade. E assim foi com Davi, foi com os demais. Depois de certa idade, é que eles criaram mais juízes, se tornaram mais sábios. Claro que eu sei que a fonte principal de sabedoria é Deus, né? A sabedoria é Deus, mas uma das fontes é a idade que ajuda, né? E o jovem às vezes não tem essa compreensão, não sabe ouvir para, de certa forma, ser transformado. Na multidão de conselho há sabedoria, há segurança, conselho da palavra de Deus, conselho dos homens e mulheres de Deus, conselho dos homens e mulheres de Deus do presente, né? Tanto dos bíblicos quanto do presente da atualidade. Amém, queridos? Nosso tempo já encerrou, né? Ministério de louvor, vai louvar. Tem algum eu não lembrei de nenhuma música sobre transformação. Eu ia até tocar aqui hoje, irmãos, mas eu não tive tempo de preparar hoje uma música sobre transformação. Lembra de algum aí, jovens, que fala sobre transformação de caráter, alguma coisa assim? Eu não me lembro, tá? Vamos lá, vamos louvar a Deus nesse momento, para encerrar. Sonda-me, Senhor, Aline Barros, né? Pastora Sueli está recomendando aí. Sonda-me, Senhor, Aline Barros. Eu acho que todos aqui conhecem, né? Vamos louvar a Deus, irmãos, nesse momento. Sonda-me, Senhor, Aline Barros. Aline Barros é da minha época, eu gosto. Temos ainda 5 minutinhos. Ouvindo aqui o irmão Aécio falar. E, na verdade, a Bíblia, como ele falou, é a nossa regra de fé e prática, né? E a gente precisa resgatar isso. Porque hoje, às vezes, a gente quer muito pender para o lado da facilidade, né? E eu até dei uns livros de presente aí, chamado O Vinho Novo é Melhor. E aproveitando, contando assim um testemunho. Geralmente quando chega final do mandato, né? Ou até mesmo final de ano, a prefeitura geralmente, aqueles que são contratados, às vezes são dispensados, outros às vezes não retornam. E é uma experiência que nós tivemos. E assim, a minha nora, né, ela trabalha no CEL, né, Centro Odontológico, e assim, ela é apreensiva por achar que às vezes não, né, mudança de prefeito, ela não retornaria. Aí ela e o Elias veio falar comigo assim: pai, fala com fulano. Irmãos, se eu quisesse colocar meus filhos em alguns lugares, né, privilegiado, eu poderia, eu nunca essa palavra, eu nunca pedi favor para ninguém da minha família, sabe? E aí o que eu disse para eles? Vamos orar. Eu ainda falei uma experiência de um pastor africano que ele, na época dele, ele precisava de um gerador para fazer o trabalho e carregar uma tenda. E para ele era muito difícil, ele precisava de uma caminhonete. E a caminhonete que ele precisava e que ele sonhava era uma caminhonete americana. Só que a burocracia era muito grande para poder importar essa caminhonete para a África. E ele disse: eu vou falar com o governador fulano ou o senador fulano. Aí disse que Deus falou com ele assim: mas por que você vai falar com o governador lá,
sendo que eu sou maior do que eles, né? E aí ele pegou e orou, e as portas foram abertas assim de tal forma que ele recebeu até na cor que ele pediu, ele recebeu. Então assim, e eu contei essa experiência, né, para os meninos lá em casa, e a gente orou. Hoje ela está de volta, né, lá no céu, e está trabalhando também no terceiro turno, né? Ontem à noite ela começou lá no postinho do Serrinha. Então, assim, né, eu não sei se eles foram atrás, não sei, mas eu não fui, né? Eu fiz aquilo que eu devia fazer. Nós oramos. E o Deus que a gente crê é o Deus que responde. Então, aquilo que o irmão estava falando agora, né? A gente aprendeu de uma forma diferente. Hoje, a depressão, ela sempre aconteceu, ela sempre existiu. Grandes homens de Deus, Elias, né, passou por momentos de depressão. Mas, na nossa época, né, que não faz tanto tempo assim, né, irmão? Não tem nem 50 anos. Até as letras das músicas, dos hinos, era diferente. Elas ministravam no nosso coração. E às vezes hoje você pega uma palavra e faz uma música com aquela palavra. E você canta aquela música 3 horas. Né? Desculpa estar tomando o tempo de vocês, mas enquanto ele falava, me veio ao coração um hino. Né? E os meninos não sabem. E nem tocar ele sabe. Né? Mas eu vou cantar aqui. Eu quero que vocês não reparem a voz, mas a letra. Eu vou cantar só a primeira estrofe e o refrão do hino, viu? Aí não repare a voz. Se quiser até fechar o olho e pedir misericórdia. Né? Só para vocês verem. Presta atenção na letra. Porque o tanto que a letra ela fala, porque era bíblica, né? Diz assim: que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Então, veja só, descansando no poder de Deus, sabe? Era esse tipo de letra. E quando você toma aquilo e, né, pega para você, em meio às tribulações, em meio às lutas, em meio às dificuldades, descansando, sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. É assim que a gente tem que viver, o crente tem que viver assim. Não é ansioso, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Então, que o Senhor esteja ministrando o seu coração. Amém? Vamos ficar de pé. Quero pedir a você que amanhã você traga a chave da sua casa. Traga a chave da casa, nós vamos orar, né, pela sua casa, pelo seu lar.
Amém. Vamos orar. Vamos estar orando. Se você conhece alguém que está enfermo, né, coloque essa pessoa na presença do Senhor. Vamos estar intercedendo. E coloque seu coração, sua vida também. Eu sei que esse tema, transformação, ele é um tema muito desafiador. Porque nós temos tantas coisas para transformar na nossa vida. E que exige determinação, que exige muita força, que exige realmente renúncia para que nós possamos ser transformados. Mas em Deus nós podemos todas as coisas, amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, ó Pai, por mais um dia, ó Pai, aqui na Tua presença, pela Tua palavra que o Senhor ministrou em nossos corações, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele Deus que conhece o nosso coração, conhece as nossas necessidades. O Senhor sabe, ó Deus, ó Pai, da porção, ó Deus, que nós precisamos cada dia para sermos fortalecidos, ó Pai, e sermos vencedores, ó Pai, em cada circunstância da nossa vida. Senhor, esteja nos renovando, esteja nos fortalecendo, e que essas palavras que têm sido ministradas, ó Deus, sirva para nos levar a um nível de transformação, aonde nós possamos conhecer mais o Senhor, ó Pai, aonde nós possamos experimentar mais, ó Deus amado, o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, oramos por aqueles que estão enfermos, ó Pai, que o Senhor venha derramar graça, que o Senhor venha derramar bênção sobre essas pessoas, ó Pai, ó Deus, para que elas sejam restauradas, sejam curadas, ó Deus, aqueles que estão em leitos de hospitais, ó Deus, aqueles que não estão, mas que estão enfermos, ó Pai, nós oramos para que o Senhor que nos sara, que é o Senhor, ó Pai, que venha agora, ó Deus, sobre essas pessoas, operando um milagre, operando maravilhas, ó Deus, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. O Senhor não muda, o Senhor curou ontem, o Senhor curou no passado, o Senhor cura hoje, e o Senhor continuará curando, fazendo os milagres, ó Deus. Ó Pai, enquanto a Tua igreja estiver aqui, e enquanto tiver alguém que acredita, que crê, ó Pai, na Tua palavra, Senhor, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, guarda as nossas vidas e nos conduza por um caminho reto. Pai, em nome de Jesus, leva-nos de volta para a nossa casa agora, debaixo das Tuas mãos de poder. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe.